Estamos de volta, pessoal. Que live, meus irmãos. Que live, meus irmãos. Deus amado. Jesus querido. Reforma Nacional. Obrigado por vocês todos que acompanharam até aqui. Vamos ver aqui. Ixi, eu estraguei o cabelo de novo. Vamos jogar aqui pra baixo. Ixi, não vai. Fala aí, como é que foi essa live pra você? Tá que nem eu, estragado já? Jesus não esqueceu desse país. Jesus não errou o tempo. Pode ter certeza. A reforma nacional. Vou chamar o Sérgio aqui novamente. Vamos aí, irmão. Então, para quem tem dúvidas, a primeira parte da live fica gravada ali no meu feed, tá? Eu creio que milhares de pessoas precisam assistir essa live. Nós estamos falando com gerações, nós estamos falando entre um país que está sendo ouvido e visto pelo mundo. Eu creio nisso. Eu tenho uma palavra que o Brasil vai ser ouvido pelo mundo, né? Não é o país do futebol, nem do samba, mas é o país da alegria, da justiça, da paz e no Espírito Santo. Justiça, alegria e paz. É o reino chegado de Deus. E eu creio nesse país, eu creio nessa manifestação. E, cara, deixa eu contar aqui, o Sérgio, alguns dias atrás, eu tenho conversado com alguns pastores. No meio dos pastores já tem todo tipo de gente pregando graça. A graça se tornou mais uma mercadoria. Alguns estão colocando logo, estão colocando rótulos, alguns estão imprimindo livros, outros estão... cada vez que eu vejo o que está acontecendo, eu me contenho mais em produzir menos produtos, né? Menos logo, menos franquia, menos... Eu não quero nada disso. Eu contava para o Ponce aqui que eu estava numa crescente muito grande. Aliás, em 2013, eu preguei uma mensagem chamada Escândalo da Graça, sem nunca ter lido um livro de Joseph Prince. Nunca li um livro. Não sei nada, absolutamente nada de Joseph Prince. Sei que ele é um cara que prega a graça e que o brasileiro hoje acredita na graça porque viu um cara pregando lá fora a graça. Então, não é sobre a graça, é sobre quem está pregando lá fora, trazer para dentro, como todas as músicas que é feito, como todas as tendências de igreja, né? E graça não é uma tendência que muda a tua igreja, graça é uma tendência que te devolve o direito humano de ser. Amém. Ela redime a vida, ela age, ela muda no campo dos sentimentos. A graça, ela arranca sentimentos e pessoas dariam fortunas para se livrar deles e não sabem como que faz para esse sentimento ir embora. Foi o sentimento que você acordou de manhã, olhou no espelho e não sentia mais. Foi o sentimento que você pegou aquela maconha e jogou na privada. A graça, ela é exausia, ela é poder de Deus que transforma a tua célula, teu sistema celular, impacta cada célula do teu organismo. Então não é o que você consegue saber na cabeça, é o que você consegue se libertar do coração, da mente que sente, não da mente que pensa. E hoje existe uma graça que está sendo vendida para a mente que pensa. E a graça, ela tem seus efeitos na mente que sente. Jesus falou sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, que dele procede as fontes de vida. E a única coisa que guarda o coração é a graça. A graça, ela blinda o coração. A graça é a graça da garça, que você passa no lixo, no lodo, no sujeira, e do outro lado você sai, você está limpinho. É impossível você ser contaminado, você é alfa. A graça te torna radioativo, a graça te torna epidêmico, a graça, ela te faz ser maior do que todos os outros juntos. É graça, é superpoderes. Amém. A graça é justamente você entrar num lugar de princípio que quebra todas as leis da natureza. Um princípio vence todas as leis. E eu creio, sim, que nós vamos fazer um concílio. Eu não sei se o nome vai ser Concílio de Niterói, se vai ser Concílio do Brasil, se vai ser... Mas nós vamos deixar registrado nos anais da história
que passou uma geração que anunciou as maravilhas de Deus para esse tempo. Nós somos um remanescente. Nós somos aqueles que resplandecem porque já é manhã no mundo. E Deus está fazendo isso ao redor do mundo. E o que Deus está me dizendo é o seguinte: encham os olhos de eternidade das pessoas. Encha os olhos da pessoa de eternidade. Não é sobre fazer as pessoas viver melhor, confortável sobre a terra. É Jesus ser abreviado na sua vinda. É Jesus voltar antes. É fazer Jesus conhecido aos quatro cantos antes. E essa é a minha motivação hoje de plantar a igreja, pregar o evangelho, de reunir pastores e falar, mano, todos os domingos você é um catalisador de destinos. Você está liberando destinos através da palavra liberada. E eu creio que hoje nós precisamos reunir esses pastores dessa igrejinha da favela, dessa igrejinha da parte rica da cidade, e vai mudar aquilo que os púlpitos estão anunciando. Nós temos a palavra, a matéria-prima para consertar a humanidade. E essa matéria-prima é uma palavra. Essa palavra fez Lázaro sair da cova. Essa palavra fez Pedro descer do barco. Essa Amém. palavra fez Sadraque, Mesaque e Abednego entrar na fornalha e sair vivo. Nós temos essa palavra. Mestre, para onde iremos, pois, se só tu tens as palavras? E até aquele dia era só ele. Mas depois da cruz, essa palavra foi impartida sobre toda a terra. Hoje, uma palavra conserta um casamento. Uma palavra encerra o ciclo vicioso da pornografia. Uma palavra é suficiente para acabar com um ciclo de abuso infantil. É uma palavra. Só que é palavra de poder. Não é uma palavra de persuasão. Não é uma palavra que toca a mente que pensa. É uma palavra que penetra a mente que sente. E eu quero ser esse jumento que carrega alguns homens de Deus para um púlpito. E alguns dias atrás, eu conversava com o Anderson Silva, conversava com o Vitor Azevedo, porque não é a graça é você entender que compreender não é concordar. Eu não quero concordar com nada com ninguém. Eu quero caminhar segundo a minha medida de entendimento. Eu não quero pregar o que o Sérgio prega, eu não quero pregar o que o Vitor prega, eu não quero pregar nada que alguém prega. Eu quero caminhar no meu crescimento, na minha medida de compreensão. Então, me respeite no que eu já sei mais do que você e não me despreze no que eu não sei a menos do que você. Nós precisamos ensinar uma geração inteira a respeitar aqueles que ainda não chegaram aonde nós entendemos. Porque não é sobre estar errado, é sobre estar incompleto. Eu falo para os irmãos da minha igreja, não chegue em casa falando que teu pai está errado, tua mãe está errada, que tua esposa está errada. Não. Conte para eles que tem mais. Conte para eles que está incompleto o raciocínio. Eles estão com uma parte, mas tem mais. E hoje eu olho para a minha vida e vejo que tem mais. E eu não vou ser louco de fechar nada. A gente tem que parar de fechar alguma coisa. A gente tem que parar de definir as coisas. A gente tem que parar de... Por isso que eu sou tão assim temeroso com escrever livro. Porque eu vou ter que reescrever ele de novo. Porque hoje eu só vou contar parcial, aquilo que eu ainda não sei todo. E aí eu fico receoso, porque as pessoas falam, calma, você tem que escrever, você tem que escrever. E eu falo, calma, porque tem mais. Eu estou ainda no processo do cara. O Sérgio tem que escrever livro. O Sérgio tem que escrever livro, não eu. Quem sou eu para escrever um livro? Mas o Sérgio, ele tem... O Sérgio, ele não vai escrever o que ele acha. O Sérgio vai imprimir uma história. O Sérgio é testemunho ocular daquilo que não se deve fazer. Sérgio é testemunho ocular dos caminhos que a gente deve retornar. E eu dizia para o Sérgio que um dia, lá no começo, a minha igreja, em questão de 2 anos, ela tomou proporções nacionais. Em 2 anos. Nós começamos aqui no primeiro culto com 250 pessoas. De repente, era 2 campos, 3 campos na cidade. Foi abrindo. E eu me vi em 10 campos do Brasil. E, de fato, meu coração começou a ir para esse lado de vamos estruturar, vamos fazer, vamos... E aí escutei um áudio do Caio Fábio quando ele diz a minha queda. E ele fala, quando eu caí, eu estava caindo para cima. Quando eles pensaram que eu estava caindo, mal sabia eles que eu estava caindo para cima. A minha queda foi
aonde eu me levantei. Eu olhava, escutava aquilo e eu chorava muito, porque eu via ele descrevendo um caminho que era meu sonho de caminhada. E eu via esse cara voltando, falando, volta porque deu merda. Para lá não é o caminho, é para outro lado. Não é sobre ser grande na terra. Não é sobre ser grande na terra. Não é sobre ser famoso na terra. Não, não, não. É sobre ser profundo em alguém. Amém. E eu creio que nós precisamos colocar 100 homens sentados um do lado do outro, com a bolinha bem baixa, sem celular, sem selfie, sem hashtag família, sem representatividade de nada nem de ninguém. E a gente precisa fazer um concílio onde a gente vai colocar ali talvez uns 10 homens no palco falando assim, cara, faz o seguinte, hoje você vai pregar honestamente. É redundante falar, mas pastores não pregam honestamente, porque eles não podem pregar honestamente. Mas eu sonho a gente subir assim e falar, Sérgio, fala pra gente sobre esse amor. Fulano, fala pra gente sobre a eternidade. Ciclano, fala pra gente sobre o inferno. Beltrano, fala pra gente sobre o batismo. O fulano, fala realmente para nós que você crê sobre ceia. Porque eu vou levantar uma geração nesse país não para ensinar a pregar o que eu prego, mas para aprender a pensar como eu penso. Metanoia não te faz pensar novos pensamentos. Metanoia muda a maneira de pensar. Por isso você pode pensar um monte de coisa nova que eu nunca vou pensar. Talvez algumas coisas nem vou concordar porque eu não entendo assim. E tá tudo bem. Mas a questão é que o nosso sucesso não vem do que a gente pensa. O nosso sucesso vem de como eu penso o que eu penso. E como eu penso o que eu penso não envelhece. O que eu penso envelhece. O que eu penso corre o risco de amanhã não ser mais assim. A religião, o pânico dela é porque ela não tem modelo mental. Ela tem uma verdade definida. Só que essa verdade expirou. Era assim, mas não é mais assim. E aqui eu creio que nós precisamos, de fato, se responsabilizar no país. Eu não quero nem falar de fora do país. Só que existe algo poderoso nesse país. E quando eu anunciei isso, o Sérgio foi o primeiro cara a levantar 5 pães e 2 peixes. O Sérgio foi o primeiro cara a falar, Cal, eu tenho aqui em Niterói um espaço assim, assim, assado, e venha, vamos fazer. E eu confesso que aquele dia ali, cara, você me empurrou para o precipício. E eu tô nessa queda ainda. Eu tô tentando discernir porque não é para ser algo comercial, não é para ser uma conferência cool, não é para ser nada. É para ser um lugar onde a gente fecha a porta de casa e conversa de irmão para irmão. Que não seja o network do próximo cara que vai pregar aqui na minha igreja. Tô fora disso, irmão. Cansei. Tão cedo já cansei. Ai, cara. Aliás, não preciso de ninguém para pregar na minha igreja. Tem eu aqui já. Sabe aquela coisa, prega na minha que eu prego na tua? Tem mais do que isso. Não tá errado isso? Não tá nada errado, mas tem muito mais. E já vou deixar aqui, ó, venha no domingo, porque eu preciso que você pregue na minha igreja. Você vai pregar aqui. Você vai conhecer minha igreja. Você. Você vai vir aqui e vai pregar na minha igreja. E a minha igreja é meia dúzia de pessoas igual eu. Porque igreja não é quantas pessoas estão com você, é quem está com você. Isso. Eu prefiro quem do que quanto. Quanto eu cansei do quanto, mano. Eu tenho falado para muitos pastores amigos, irmão, não confunda um fã com um irmão. Não confunda, que você vai se decepcionar. É terrível. O fã, do jeito que ele te aplaude, é o jeito que ele diz crucifica-o. Foram os fãs de Jesus que gritaram crucifica-o, crucifica-o, solte Barrabás. As mesmas pessoas que ficaram falando Hosana na beirada do caminho, Hosana, Hosana, ele está chegando, ó, Hosana, foram os que gritaram crucifica-o. E hoje, cara, eu prezo pela comunhão dos santos. E eu descobri que dentro da igreja existe o salvo e o santo. São 2 universos das mesmas pessoas que já têm eternidade. Igreja é um privilégio dos santos, não dos salvos. Amém. E o salvo tá tudo bem.
Não, mas ele continua homossexual, mas ele é salvo. Porque a salvação presente é sobre Jesus devolvendo o direito eterno que foi perdido em Adão, pela obra de Cristo e não pela obra do homossexual ter parado de ser homossexual. Sabe? É uma coisa tão racional, tão lógica, uma coisa tão profunda e verdadeira que isso vai mudar um país. Ontem eu falava sobre qual assunto que era? Eu acho que era homossexualidade. Eu falei, cara, homossexualidade é um assunto tão pequeno que é um desperdício você falar como um cristão contra a homossexualidade. É um desperdício eu precisar dar uma carteirada dizendo em nome de Deus aquilo que, na verdade, eu sou suficiente com minha razão e inteligência para falar em nome da inteligência. Homossexualidade não é uma questão de espiritualidade, de eternidade, de pecado. É uma questão de burrice, de inteligência, de descendência, de procriação, de família, de núcleo familiar, de seio familiar. Não existe família em dois iguais. Ponto, acabou. E qual o problema de ser homossexual, Cal? O problema do homossexual é que ele termina solitário. O homem foi criado para ter família. Todo ser humano é fruto de uma família. Quem é disfuncional é quem foi privado de família. Ponto. Família é a organização que antecede governos, que precede os governos. É de uma família que nasce um governo. E se existe um governo caído, é porque a família ali foi caída. Alguém foi pai e mãe da Dilma. Alguém foi pai e mãe do Lula. Onde que está o pai do Lula? O que ele falou pro Lula? O que ele ensinou pro Lula? Chegou num país. Isso é sério. E o contrário também é verdadeiro. Os homens que Deus vai levantar nesse mundo, nesse país, eles vão ter um pai. Eles vão falar, o meu pai. O meu pai. É por causa do meu pai. Se hoje o governo do meu estado, Ratinho Júnior, fosse presidente da República, o temor dele seria mais de ser filho do Ratinho do que ser presidente da República. Então, a gente precisa voltar nesse lugar de entender que igreja é mais do que ir para o culto. Igreja é devolver para as pessoas o direito humano de existir. E não existe projeto social que supere você devolver para uma pessoa o direito humano dela viver. Com filho, com família, com alegria em casa, com comida na mesa e com o que Salomão ele falou, tendo o que comer, vestir e regozijar do seu trabalho. Vi que isso é bom. Beber, comer e gozar o bem do seu trabalho. Cara, o cara mais rico da existência humana, ele estava de saco cheio, falou, cara, cansei de mulher, cansei disso, cansei de ter posse, cansei de ter funcionário, cansei de obra social, cansei de tudo. E ele vai falando, é vaidade, vi que é vaidade, é passageiro, é vaidade. Quando ele chega em comer, beber e gozar do bem do seu trabalho, ele diz, vi que isso era bom. Irmão, o homem foi criado para ceia. Não existe sentimento que substitua o prazer e o regozijo profundo de uma mesa posta e os seus sentados em torno dela. Você pode ir para Disney, você pode ir para a zona, você pode ir para onde você quiser. Nenhum prazer substitui o prazer de você estar na mesa com os seus. E a gente precisa resgatar isso, devolver para o homem o direito humano de ser. E a graça faz isso. Não é o homem buscar uma família na igreja, mas é o Jesus da igreja ressignificar uma família em casa. E aí, onde tem uma família funcional, ali tem uma expressão da igreja. A igreja é dois ou mais reunidos em nome de Jesus. Se uma família está em o nome de Jesus, ali é uma igreja. E eu creio que cada casa é uma igreja e cada crente é um pastor. E essa é a reforma desse país. Descentralização do poder. E essa é a geração, essa é a geração da descentralização do poder. Começou na política, já está passando na economia, na criptomoeda, que é a descentralização do poder,
está passando pela educação, vai passar pela comunicação, descentralização do poder. No Brasil isso já é fato. E está chegando na religião, meu irmão. Está chegando na igreja. Toda igreja que vai tentar manter a estrutura dela centralizada no poder, ela vai vir abaixo. Toda igreja cujo poder é centralizado em um cara, está fora da graça. É antigraça. Não tem como você viver na graça se o fim é você. A inteligência da graça é que o fim é o outro. O fim é o coletivo. Então, a gente precisa reunir rápido. Eu só preciso discernir quem é para estar nesse lugar. Eu não quero chamar os melhores. Eu só quero que Deus ele mostre os ungidos. Deus ungiu você, meu irmão. Você é ungido de Deus. E continua nessa crescente. E eu declaro que o fim é melhor que o começo. E assim é na tua vida. Amém. É no fim da pista que o Boeing levanta o voo. Quando você acha que você está no fim, entenda que você foi criado para o ar, não para a terra, não para o solo. Amém. Talvez você se enxergue no fim, mas eu estou aqui para te lembrar que é o começo do voo. E eu tive prazer de estar no tributo de Reinhard Bonk. Eu fui testemunho ocular do ministério de Billy Graham. Minha mãe serviu nas cruzadas de Billy Graham como voluntária. E esses homens, eles têm algo em comum. Eles morreram no auge. Amém. Deus levou eles no topo. Por isso, minha pressa nunca foi de chegar antes no topo. Porque quem chegar antes no topo, na tua vida, só tem um ápice na tua vida. Toda montanha só tem um topo. E quem chegar muito cedo no topo vai ter que passar a vida inteira descendo montanha. Por isso, não tenha pressa para o topo. Não tenha pressa. Na geração que todo mundo tem pressa para a subida, continue. Dia após dia, devagar e sempre. A maior virtude é chegar até o fim. Amém. E o fim é o topo. O fim é o topo. Não Amém. existe outro fim em cima de uma montanha senão o topo. E se o fim é o topo, a gente deveria procurar ações e a gente chegar mais tarde no topo. Porque a vida é longa, irmão. A vida é longa. E deve ser terrível o sentimento de você se sentir todos os dias acordando pensando que você tem que descer mais um pouco. Só que você não tem que descer porque você é ruim. Você tem que descer porque você abreviou o processo. E você nunca abreviou o processo. Por isso que onde você pensa que foi o topo da sua vida, eu declaro que nunca foi o topo. Amém. O topo está na tua frente ainda. Saiba disso. Eu recebo. Eu Amém? ouço você. Amém, brother. Amém. Ora com a gente aqui e eu espero tua visita aqui em Curitiba. Com certeza. Com O certeza. quarto está pronto aqui. Traga a senhora, traga a primeira-dama, a professora da escola dominical, a professora da escola dominical. Você vai adorar ela. Ô, glória. Já amo vocês, meu irmão. Meu Deus. Também. Tá louco. Também, Calvo. Sou muito grato a Deus pela sua vida e quero te agradecer aí esse convite aí de participar dessa live. Me fez muito bem. Espero que tenha feito bem para essas pessoas todas que estão aí também. Me fez bem, cara. Amém. Faz bem. Eu posso orar lendo? Pode orar lendo. Então vamos lá. Por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, a quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele, somente a Ele, totalmente a Ele, a glória da Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém, Amém. e amém. 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 Deus abençoe você, meu irmão. Fica na paz. Seguimos conectados aqui. Conexão emocional. Conexão mais profunda do que a própria presença. Então, saiba que nossas orações, elas estão aí. E a gente vai alinhando aí o futuro. Você é um arquiteto do futuro, meu irmão. Obrigado, viu? Conta comigo o que eu puder fazer. Beijão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, irmão. Pessoal, sigam o Sérgio. Sigam o Sérgio. Ele é um cara que é um arauto, é uma voz. Creio que é um mentor geracional. Eu creio que ele é um cara que o pensamento dele precisa te afetar. A live dele precisa te afetar. E se você não conhece bem ele, continua seguindo esse cara aí. Eu tenho um grupo no Telegram, se chama Canal Carlito. Se você quer estar mais próximo, entra lá no Telegram. E nós, com certeza, nós vamos avançando. Nós vamos avançando. A reforma é nacional. A reforma está no discurso. A saúde de uma igreja está no seu discurso e não no seu programa, não nas cadeiras almofadadas. A saúde de uma igreja não está nas suas finanças. A saúde de uma igreja não está no poder que ela tem econômico. A saúde de uma igreja está na palavra. É a palavra e o discurso de um púlpito que forma ou deforma a sua mente. E assim como você pensa, assim você se torna. Por isso, cuidado com o que você tem recebido, cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com o que você tem crido. Se você crê certo, o resultado é certo. Se você crê equivocado, os teus resultados serão equivocados. Então, fiquem firmes, conto com vocês, sempre mais. Amanhã estarei novamente aqui às 11 da manhã. E eu estou muito feliz. Jesus está fazendo. Enquanto nós estamos dormindo, Jesus está fazendo. Enquanto estou nessa live, Jesus está fazendo. Enquanto lá atrás eu estava simplesmente fazendo uma live, Jesus estava lá em Atlanta fazendo com o Sérgio. E eu sei que é assim na sua casa, eu sei que é assim no seu ministério, eu sei que é assim nesse país. E a gente só fica esperando para ver o que vem pela frente. Jesus está fazendo. Tá bom? Pati, Fran, Dutra, Ereni, Jerusa, todos de perto, todos de muito longe. Amo vocês, amo mesmo vocês, tá? Um beijão no coração.